Donald Trump não para, e a última agora é que ele quer ampliar a prisão da Baía de Guantánamo, da base naval dos Estados Unidos de Guantánamo, localizada na Baía de Guantánamo, em Cuba. Ele falou que vai ampliar para levar cerca de 30 mil imigrantes, que são considerados os imigrantes mais perigosos, com risco à nação dos Estados Unidos. Olha só o que ele está falando. A gente sabe que, inclusive, a prisão de Guantánamo já foi afirmado, inclusive, que ela não comporta cerca de 30 mil presos, é um número muito acima do que ela comporta, mas ele falou assim que ele vai ampliar para levar. Por que isso é um risco, é um grande perigo? Ele também não explicou direito quais são esses imigrantes. Certamente são os imigrantes que foram pegos, culpados, considerados culpados, cometendo algum tipo de crime nos Estados Unidos. Aí ele julga. Mas a gente sabe também que esse critério do Donald Trump é um critério que, para ele, todo imigrante é culpado. Para ele, todo imigrante sem documentação ou em situação irregular é culpado, que ele vai chamar de imigrante ilegal. Aí ele vai certamente pegar os imigrantes que cometeram algum delito dentro dos Estados Unidos, seja lá qual for esse delito, e vai enviar para a prisão de Guantánamo. A gente vai entender hoje aqui o que é essa prisão de Guantánamo. Já tem vídeo aqui no canal que eu explico o que é a prisão de Guantánamo, mas para você que está chegando agora, acho que é importante passar aqui uma apresentação. Essa prisão de Guantánamo é uma afronta, inclusive, aos direitos humanos, tá? Vamos falar um pouquinho da história. Antes da prisão, já existia a base naval de Guantánamo, então é preciso separar. A prisão está inserida no contexto da base. Aí você deve estar se perguntando, em algum momento, já deve ter se perguntado, por que em Cuba? Por que existe uma prisão e uma base naval dos Estados Unidos em Cuba, em território cubano? Porque isso é antes da Revolução Cubana. Ela pertence aos Estados Unidos, ela está localizada na província de Guantánamo, no extremo leste de Cuba. Ela está bem distante, inclusive, de Havana, por exemplo. Mas por que Cuba permite? Por que existe essa base? Porque isso é um acordo feito entre os países lá no início do século XX. Exemplo, ela foi instalada em 1898. Só vamos lembrar que a Revolução Cubana ela é de 1959. E ela foi instalada após a Guerra Hispano-Americana. O que é a Guerra Hispano-Americana? É uma guerra que acontece entre 1895 e 1898, tá? E ela, na verdade, eu falei que ela está desde... É isso mesmo. Entre 1895 e 1898. E ela... O que acontece? Essa base, essa guerra, desculpem, é a Guerra de Independência de Cuba. Quando a Espanha, ela sai fora e é assinado naquele período o Acordo de Paris, porque tem vários acordos de Paris, um Acordo de Paris que define a independência de Cuba, tá? E a Espanha precisa reconhecer. Os Estados Unidos estavam naquela política. Se vocês lembrarem, a gente está no final do século XIX, a gente está falando de América para os americanos, a gente está falando já da política do Big Stick, tá? Entrando nesse contexto da política do Big Stick, que é o grande porrete para conseguir conquistar territórios. Estados Unidos ajuda aquele sentido que eu tenho falado muito para vocês, da identidade nacional dos Estados Unidos. Eu vim te salvar, eu vim te ajudar a se livrar do invasor europeu. Mas o que você quer em troca? Pois é, não quero nada. Quer sim. Eu sou a grande nação salvadora da América. Certo? Hoje os Estados Unidos fala isso para o mundo inteiro, naquele período para a América. Né? Então a gente está falando desse contexto da doutrina Monroe, do Big Stick, certo? Então os Estados Unidos apoiam a independência de Cuba. E aí, em 1901, é assinada a Emenda Platt, dentro do Congresso dos Estados Unidos. Reparem, isso não foi em Cuba, foi nos Estados Unidos. O que é a Emenda Platt, gente? A Emenda Platt é que o Congresso dos Estados Unidos ia definir que ia se retirar de solo cubano. Só que havia um arrendamento de terras do governo dos Estados Unidos em solo cubano e isso ia permanecer. E lá os Estados Unidos ia construir uma base, isso foi assinado pelo presidente Theodore Roosevelt. E lá ele ia manter uma base que na justificativa da manutenção dessa base era a evitar novos avanços, por exemplo, europeus ou de outras nações que não fossem americanas. Então essa base estaria lá para salvar a América. Compreenderam? Então, teve a Emenda Platt,
se retiraram do solo, mas mantiveram aquela base em apoio com o governo cubano. Então vocês vão lembrar que até 1959 os governos cubanos eram totalmente ligados aos Estados Unidos. Sabe quando a gente fala hoje de países na América Central, os chamados países fantoches dos Estados Unidos, que aceitam qualquer coisa? Um atual, inclusive, por exemplo, é El Salvador, aí, né, que o presidente de El Salvador é colado com Donald Trump. Cuba era assim, até a ditadura, você teve momentos de ditadura cubana, a última foi ditaduras de direita, a última foi de Fulgêncio Batista. Você sabe que Cuba era antes da Revolução Cubana? Era um lugar de passeio dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos depositava dinheiro em cassinos. Era uma ilha paradisíaca dos Estados Unidos, só para vocês terem noção. A Revolução Cubana veio para romper com isso, certo? Entre outras coisas, a gente não vai entrar no assunto da Revolução. Atenção, em 2002, eu não coloquei aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, peraí. Tá. Em 2002 foi construída a prisão de Guantánamo, em 2002. Então a base naval era uma coisa, arrendada dos Estados Unidos, mesmo com a Revolução Cubana ela se manteve no extremo leste, não que a província de Guantánamo pertença aos Estados Unidos, não isso, mas a base, o complexo da base sim. Em 2002 foi criada a prisão de Guantánamo dentro do complexo da base naval de Guantánamo, certo? Com o objetivo de prender e interrogar considerados terroristas, pessoas consideradas terroristas. Qual que é o contexto de 2002? Eu falei 2012? É 2002. Qual que é o contexto de 2002? O contexto é Guerra do Afeganistão 2001, certo? Então vamos lá. Afeganistão 2001. Estados Unidos invadem o Afeganistão em busca de Osama Bin Laden. Então o objetivo era interrogar possíveis membros da Al-Qaeda e do Talibã. E Guerra do Iraque de 2003, certo? O objetivo, pegar Saddam Hussein. Entre vários outros países ali. Então não sofria só os afegãos, os cidadãos civis afegãos e os iraquianos. Para vocês terem uma ideia, tem um filme que eu indico que vocês assistam chamado Caminho para Guantánamo. Tá? Esse filme conta a história de 4 britânicos paquistaneses, então, eles eram paquistaneses, mas viviam na Inglaterra, que foram para o Paquistão, país vizinho ao Afeganistão, naquele período, 2003, 2002, 2003, se eu não me engano, porque um deles iria casar com uma paquistanesa, então eles foram. E aí eles passando pela fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, eles foram pegos, porque foram pegos e levados para Guantánamo. Em Guantánamo você não tinha direito a nenhum tipo de julgamento, você era torturado, você já deve ter visto imagens de Guantánamo. Por exemplo, tem um jogo, por exemplo, a prévia do Metal Gear 5, que é uma prévia que saiu antes de lançar o jogo, que se passava em Guantánamo, para vocês terem noção. Se eu não me engano, o Splinter Cell, um outro jogo também, eu não lembro qual passa, tem uma fase em Guantánamo. As pessoas eram torturadas, elas ficavam vendadas o tempo todo, torturadas, e é uma base basicamente assim, no meio da areia, debaixo do sol, as prisões são feitas debaixo do sol forte, e elas eram torturadas todos os dias. Detalhe, até hoje, mais ou menos até hoje, mais ou menos cerca de 775 prisioneiros passaram por Guantánamo, não tinham direito a julgamento. Esses jovens desse filme Caminho para Guantánamo, eles simplesmente um deles nunca mais apareceu. Os outros conseguiram sair de Guantánamo, conseguiram direito ao julgamento anos depois. Mas assim, eles eram torturados, mortos de tortura. Então assistam, eram subjugados e eles só eram jovens que foram porque um deles foi casar. Essa era a ideia que os Estados Unidos fazia lá em 2002, isso era durante o governo do George W. Bush, né, o Bush filho, de pegar todo mundo que está ali e fazer uma filtragem. Na concepção deles era fazer uma filtragem. A base foi denunciada pela ONU, foi denunciada na Suprema Corte dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos depois reconhece que a CIA mantinha, assim, é sempre assim, você joga para o outro, né? A culpa é da CIA. A CIA faz atrocidades mesmo, que a CIA mantinha prisioneiros lá escondidos, certo? Enfim, o que acontece? Essa base feria
desculpem, a prisão feria a Convenção de Genebra, a última convenção. Na verdade, todas as convenções são válidas. A última é de 1949, né, sobre crimes de guerra, tortura, isso é proibido mundialmente, tá bom? E aí, em 2009, já no governo do democrata, a gente sai do Bush, que era republicano, e entra no democrata Barack Obama, ele assinou um decreto falando sobre o fechamento dessa base, que ninguém mais deve ser torturado lá. Mas a base continua. Ela reduziu o número de prisioneiros, ela continua. Recentemente você teve prisioneiros iemenitas, certo? Do Iêmen. Então você tem prisioneiros de várias outras regiões que os Estados Unidos está em guerra. Os Estados Unidos, quando ele se envolve, não que ele esteja em guerra contra o Iêmen, não é isso, mas as guerras, por exemplo, de Israel contra outros países, por exemplo, os Estados Unidos sabe que ele presta aquele apoio, então você tem prisões sendo feitas. Recentemente eu fiquei sabendo que tinham 30 e poucos presos ainda em Guantánamo, cerca de 11 foram soltos, outros não, que ainda eles ainda estão lá, estão torturando, inclusive. Quer dizer, os Estados Unidos nunca fechou a base de Guantánamo, reduziu o número de presos, mas nunca fechou. E o que o Trump está falando? O Trump está falando que vai retomar essa base como era nos tempos antigos, até mais, porque se ele falou em 30 mil imigrantes, ele está falando mais do que a capacidade que a base nunca teve, que a prisão nunca teve, certo? Então ele está falando de um número assim, que é impensável, mas ele tem falado muita coisa e tem feito também muita coisa, sabe? Nem tudo do jeito que ele falou, mas tem feito. Inclusive vocês estão vendo aí imigrantes sendo acorrentados. O pessoal falando num vídeo que eu falei sobre os imigrantes brasileiros chegando, mas você não sabe da política dos Estados Unidos, eles são algemados mesmo por causa da política, da Constituição dos Estados Unidos, mas dentro do avião sendo torturados e sendo violentados, isso não é possível. Isso não é possível. Dentro do avião, no meio do céu, no alto, no destino de sua pátria-mãe, como é que é possível isso? Sabe? Então não dá para normalizar esse tipo de coisa. Não dá para normalizar. Mas tá aí, eu acho que com esse vídeo de hoje deu para ter uma ideia mais ou menos do que é historicamente a prisão de Guantánamo, inserida na base naval de Guantánamo, e por que ela está lá em território cubano. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vocês podem, inclusive, trazer informações novas, fazer correções, observações, que são muito importantes. Logicamente, eu não sou o dono da verdade e eu aceito muito que vocês tragam isso pra gente, tá? Sempre sem ofensas, né? Porque ofensa nunca é tolerada, tá? Há uma intolerância em relação a agressões e ofensas. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!